Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus e abençoe todo o teu dia, abençoe a tua família também. Oremos ao Senhor, Pai Santo, no nome de Jesus. Seja conosco nesta manhã e nesse dia. Dá-nos a graça do Senhor, é o que precisamos. Tenha misericórdia de nós nesse dia. Eu peço ao Senhor para que essas pessoas que assistem esse vídeo sejam abençoadas no nome de Jesus e que a palavra do Senhor seja poder nas nossas vidas. Nós temos as nossas inquietações, meu Deus, temos as nossas tristezas, as nossas tribulações, mas sabemos que se confiarmos no Senhor, o Senhor irá nos abençoar e nos dar a vitória. E no nome de Jesus é que oramos assim. Amém. Que Deus seja conosco nesta manhã. O título da mensagem de hoje é: por que temer se Deus está contigo? Por que temer se Deus está contigo? Vamos ler a palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 27, versículo 41, e depois vamos ler Gênesis capítulo 28, versículo 8 e 9. O 27 e 41 diz assim: Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei a Jacó, meu irmão. Esses eram os intentos de Esaú, depois que Isaac abençoou a Jacó, com aquela sorte de bênção que ele tinha abençoado. Então vamos ler o 28, o versículo 8 e 9, que diz assim: vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Amalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então, percebemos aqui algo muito interessante, né, que está na palavra de Deus sobre os perigos que corremos, principalmente depois de sermos abençoados. E já dizemos, né, que Jacó tinha já, né, a bênção de Deus anterior, porque Deus tinha dito a Rebeca sobre isso quando eles estavam ainda no ventre. Jacó cresceu, né, já com essa promessa de bênção, compra o direito, como eu disse, e então toma a posse, porque Rebeca era orientada através do Espírito Santo de Deus, por Deus, para que ela tomasse os caminhos corretos. A bênção não podia ser mesmo de Esaú, mas depois que Jacó é abençoado com toda aquela sorte de bênção que falamos ontem, quem chega? Chega Esaú então, e como trapaceiro que ele era, como desonesto que era, né, ele chega e se apresenta ao pai com o alimento que o pai havia pedido. E quando ele se apresenta e diz: meu pai, eu trouxe o alimento que o Senhor pediu, coma e me abençoe com a bênção da primogenitura do profundo da sua alma. A Bíblia diz que Isaac então deu uma tremida tão grande, teve um susto tão grande que quase morreu. E naquele susto, ele pergunta: mas quem é você? E ele diz: eu sou Esaú, o teu primogênito. Olha como Esaú foi falso com o pai, escondeu tudo isso de todos, que havia vendido já este direito. Então ele se apresenta como possuidor desses direitos. Mas Isaac, ele era semelhante a Abraão, ele tinha uma palavra firme. Então ele diz: eu não posso mais te abençoar, porque o teu irmão veio e já tomou posse da bênção. E então Esaú chora amargamente, né? Tenta botar a culpa em Jacó, dizendo: ele é um trapaceiro, ele já me enganou a primeira vez, agora me engana na segunda vez. Mas não foi isso que aconteceu. Esaú tinha vendido o seu direito, até mesmo por providência de Deus, porque ele era mau. Ele era ruim de coração e ele não agradava os pais, ele não era um bom filho, e prova disso é o que lemos, né, na palavra de Deus. Então, ele, depois de chorar um choro falso, um choro cheio de ira, de amargura, né, de rancor, então ele diz: mas o meu pai está para morrer, já não enxerga mais, está bem velho, e quando ele morrer, eu matarei o meu irmão, tirarei a vida do meu irmão. Lembra do homicídio de Caim? Ali estava também Esaú com o mesmo demônio, com os mesmos intentos ruins
contra contra Jacó. E eu volto ao título da mensagem: por que temer se Deus está contigo? Então, Jacó continuou vivendo ali por perto de Esaú, né? E Esaú com esse intento, mas por alguma razão, de alguma maneira, Rebeca fica sabendo desta fala, não sei como acontece, mas ela fica sabendo desta fala. E então ela chama Jacó e orienta Jacó a fugir, né? A fugir do seu irmão, dizendo: o teu irmão só está esperando o teu pai falecer para ele matar você, né? Olha que a Rebeca era tão inteligente que ela não levou isso aos ouvidos de Isaac. Isaac já estava velho. Isaac já havia assustado com essa atitude de Esaú. E Isaac diz claramente a Esaú: eu já dei a benção ao teu irmão, e a ti agora simplesmente o que resta não é bênção, é sofrimento, é tristeza, é aborrecimento, é serviço ao seu irmão por um tempo. E um dia você vai querer tirar este jugo. Quando você se cansar desse jugo, você vai querer tirar esse jugo do teu pescoço. Esaú não ficou nada satisfeito em ouvir isso, então intentou mal contra o seu irmão. Mas Rebeca, orientada por Deus, como eu já disse, chama então Jacó e conversa com ele e chama Isaac, porque Jacó era um filho obediente, ele queria estar ali. Então Rebeca usou o meio mais adequado, chama Isaac. Coloca para Isaac não este problema, mas coloca para Isaac o sofrimento que Esaú estava causando a ela. E então usa de sabedoria e disse: meu marido, imagine já Esaú nos causando essa tristeza tão grande, né, com as filhas, né, dos cananeus, né, trazendo aborrecimento para nós. Imagina se Jacó comete o mesmo erro e casa com estas mulheres. Então, Isaac, sentindo como ele amava a Rebeca, sentindo a dor da mulher e também a sua própria dor por saber que Esaú não lhes era fiel, não lhes era um bom filho, o que chama Jacó então e diz: vá na terra de Labão, lá na terra do irmão da tua mãe, e lá você encontrará entre as filhas de Labão uma esposa para você. Que lindo que Isaac toma as mesmas atitudes de Abraão. Primeiro, Abraão separou Ismael de Isaac para que mais tarde Ismael não tentasse matar Isaac para se apossar da bênção que era de Isaac. Então agora Isaac toma a mesma atitude, né? E vai lá e manda agora o seu filho Jacó ir. Na intenção de Rebeca era que ele fugisse da morte de Esaú, mas na intenção de Isaac era que ele não se casasse com as cananeias. E Jacó obedece, e então Jacó vai, porque Jacó precisava ter agora experiências diretas com Deus. Até então, ele ouvira de Deus através do seu pai, através da sua mãe, mas agora ele vai ter suas próprias experiências com Deus. Ele marcha no caminho que Deus propôs a ele para falar com ele, para estar com ele, para dar-lhe experiências lindas, né? Grandes. E neste caminho, então Deus mudar até mesmo o nome dele para criar dele uma grande nação. O que nós entendemos aí é que Esaú, então, mais irado ainda pelo irmão ter sido abençoado e agora ter sido, né, direcionado à casa dos parentes da sua mãe, para que tivesse a mulher predileta, que agradaria aos seus pais, que traria prazer aos seus pais, mas ele se revolta, sabendo que as cananeias já estavam dando uma grande amargura aos seus pais, principalmente ao seu pai Isaac. Ele vai pior ainda, vai mais longe e fala: como meu avô Abraão mandou Ismael se retirar para que Isaac fosse abençoado, meu pai fosse abençoado, agora eu vou lá na família de Ismael e vou trazer uma mulher pior ainda, eu vou trazer um desgosto pior ainda, para que eles provem a minha ira e a minha vingança e provem o veneno que está na minha alma, que está no meu coração.
Volta ao título dessa mensagem, por que temer? Se Deus está contigo, nós também, meu irmão e minha irmã, somos assim, somos abençoados por Deus, mas o inimigo não cessa de trabalhar, o inimigo não aceita que somos abençoados, o inimigo não quer que sejamos abençoados, então ele tenta se levantar cada dia mais poderoso contra nós, como fez Esaú. Eu vou trazer amargura maior para os meus pais, eu vou trazer descontentamento maior para os meus pais, eu vou matá-los aos poucos. E então Deus estava trabalhando na vida de Jacó, mas Esaú estava deixando que o diabo trabalhasse na vida dele. Você e eu somos assim. Quando Deus nos abençoe, muitos inimigos se levantam contra nós por não estar satisfeitos, né? Ou estarem satisfeitos com a bênção que Deus tem para nós. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos cuidar, Deus quer estar conosco, mas o inimigo se levanta cada dia mais feroz tentando nos destruir. Eu e você passamos por essas tribulações. Você pode ver isso também na vida de Jesus. Jesus, depois que João Batista fala bem dele, depois que ele é batizado, começa-se então a perseguição. Jesus vai ao deserto para ser provado e em toda a vida de Jesus ele foi perseguido, foi falado mal dele, né? Ele foi maltratado, ele foi expulso de cidades, porque o inimigo se levantava ferozmente contra ele, por ser ele o abençoado de Deus e o abençoador para as nossas vidas. Você e eu também passamos por isso. Tem gente que pensa, eu vou aceitar Jesus e então a minha vida será um mar de rosas. Tem pregador que fica pregando isso por aí. Aceita Jesus, tua vida vai mudar, você vai ser próspero, você vai comprar o lote do teu vizinho, você vai comprar a casa tal. E de repente eles começam a colocar fantasias nos teus ouvidos, mas não é assim a vida cristã. A vida cristã é feita também de sofrimento, de dores, de renúncias, né? De coisas que não vale a pena, e não adianta pensar que nós vamos deitar eternamente em berço esplêndido ao som do mar e a luz e do céu profundo, com aquele sossego, com aquela brisa suave. Não é assim a vida do cristão. A vida do cristão é de lutas, é de batalhas, e nós vemos isso na vida de Jacó. Depois de abençoado, ele é obrigado a fugir da morte, né? Ele estava no vale da sombra da morte, mas precisou fugir, precisou deixar tudo aquilo que ele amava, que era estar perto do pai e perto da mãe, era estar no aconchego do lar. Agora ele tem que sair errante pelo caminho, um caminho que ele não conhecia, e um destino de quase 2.000 quilômetros, para então fugir da ira do seu irmão. Mas a promessa de Rebeca era, um dia esta ira vai passar, ele vai se esquecer tudo isso aí, e então você poderá voltar. Mas vai Jacó então naquela caminhada, e naquela caminhada ele tem várias conquistas, nós vamos falar disso no estudo próximo, mas precisou de renunciar o lar, precisou renunciar o colo da mãe, precisou renunciar às palavras de sabedoria, às palavras firmes do pai, às palavras abençoadoras do pai, para ir para um caminho que Deus propôs, mas Deus estava com ele. Deus o livrava da morte, né? Deus o livrava da perseguição. E Deus disse, mais tarde você vai ver isso na palavra de Deus, eu sou contigo, eu sou o Deus de Abraão, o teu avô, eu sou o Deus de Isaac, teu pai, e a minha promessa é ser contigo e te abençoar, porque Isaac já tinha dito tudo isso para o filho. Você é abençoado, você será grande, você irá frutificar muito, o orvalho do céu é teu, o fruto da terra é teu, você terá muita uva, você terá muito trigo, você será uma bênção e as nações serão abençoadas
por você, através de você, as nações serão abençoadas. Hoje nós vemos como Israel existe no mundo, como a agricultura de Israel, a tecnologia de Israel tem atingido as nações, e isso as nações têm se beneficiado disso. Quando você vê vídeo de Israel, você vê a abundância do fruto da terra, você vê a abundância de alegria, a abundância de segurança, o povo ali se sente seguro, a tecnologia é muito avançada, e então nós vemos que Israel é uma bênção para as nações. Onde o judeu vai, ele é abençoado, porque é promessa de Deus deles serem abençoados. Então, meu querido e minha querida, eu e você precisamos entender que mesmo que haja lutas, mesmo que haja o vale da sombra da morte, mesmo que haja sofrimento, se Deus prometeu, Ele irá cumprir cabalmente. E Deus é Deus de uma só palavra. Se Ele disse que Ele é contigo, Ele é contigo. Se Ele disse que é comigo, Ele é comigo. Se Ele disse que Ele é meu guardador, Ele é meu guardador. E a Bíblia promete para você, se você confiar em Deus, se você buscar a Deus, se você colocar nele a tua confiança, Ele será o teu Deus, o teu Senhor, e Ele te guardará firmemente nos seus braços e debaixo das suas poderosas mãos. Eu quero muito que Deus te abençoe e que você entenda isso. Por que temer se Deus é contigo? Não temas, você não é cidadão deste mundo, você é cidadão e cidadã dos céus. E Jesus está voltando para levar você e eu para habitarmos com Ele para sempre. Mas enquanto estivermos aqui, Ele nos guardará. Foi promessa de Jesus. Foi na oração dele sacerdotal. Ele pede isso ao Pai. Eles não são do mundo. Guarda-os com o teu poder e com o teu amor, porque eles são meus. Tu me destes estes que eu oro por eles. Que Deus te abençoe, abençoe sua família no nome de Jesus. E faça essa pergunta para você mesmo. Eu não devo temer, eu não posso temer. E por que temer? Eu pergunto, por que temer? Se Deus é contigo. Deus te abençoe no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço, meu. Preste atenção no que Deus está falando com você e seja abençoado e abençoada no nome de Jesus.